Olá, alunos! Hoje nós vamos abordar os animais que conquistaram o ambiente terrestre. Esses animais são os répteis. Então, vamos para a apresentação. Então, dos répteis, né? Nós temos uma diversidade muito grande, cores, formas, alguns com patas, outros sem patas, é uma diversidade, uma anatomia muito bem adaptada à sobrevivência no globo terrestre. Então, como eu falei, né, os répteis, eles vieram e se adaptaram definitivamente ao ambiente terrestre. Por quê? Porque é um grupo que possui a pele seca e grossa, ao contrário dos peixes que dependem exclusivamente da água, ou os anfíbios que ainda dependem da água para se reproduzir e se manter vivos, eles não precisam mais da água nesse sentido, no quesito reprodução. A pele é seca e grossa e ela tem queratina além das escamas. E o ovo, ele tem uma conquista evolutiva muito grande que é a casca. Embora a casca é porosa, mas se levou-se a água para dentro do ovo para nutrir, né, o embrião. Então, basicamente, répteis são seres rastejantes, né? Como eu já falei, pele grossa, coberta por escamas ou placas dérmicas, né? O caso das tartarugas. A temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente. Então, eles são ectotérmicos. Então, conforme a temperatura do ambiente é a temperatura corporal. Então, por isso que a gente raramente vai ver um réptil no inverno, né? Eles ficam escondidos. A respiração, assim como nossa, é pulmonar. A proteína que garante a hipermeabilização é a queratina, assim como nós temos na nossa unha, no nosso cabelo. Esses animais fazem muda, basicamente entre 9 meses, 1 ano, né, eles trocam de pele, nós chamamos a muda. Quem já não viu, né, a muda de uma cobra, né, muito chamativo. Como eu já falei, a temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente. E aí nós temos 3 grandes ordens, né? São cerca de 7.000 espécies conhecidas. Um destaque que dessas 7.000 espécies conhecidas de répteis, 240 nós temos na Amazônia, né? São basicamente 3 ordens: os quelônios, que seriam as tartarugas, cágados, jabutis; os crocodilianos seriam os crocodilos e os jacarés; e os escamados, os escamosos, seriam os ofídeos, né, as cobras. Então, vamos ver especificamente cada caso. Então, os quelônios, eles possuem um casco e um plastrão que cresce junto com o corpo, que adere, que segura o casco, que seria essa placa dérmica. Podem ser tanto terrestres quanto aquáticos. A tartaruga tem os membros dianteiros adaptados como remo, né, porque ela tem hábito aquático. O jabuti, ele é terrestre, e o cágado é de água doce. Os crocodilianos, o corpo é alongado, tem placas córneas, né, para proteger, para não ressecar. Eles vivem em ambientes mais úmidos, como pântanos, rios e mares. Uma diferenciação básica entre o crocodilo é que quando ele fecha a boca, os dentes ficam aparentes. Quando o jacaré fecha a boca, os dentes não ficam aparentes. Entre eles, nós também destacamos o alligator, né? Seguindo aqui, entre os escamosos ou escamados, nós temos os ofídeos, que seriam as cobras e as iguanas, né? Entra também nesse grupo
as nossas queridas lagartixas. Desse grupo, né, se destaca muito seres que não têm patas, como no caso as cobras. Normalmente, os répteis, alguns grupos são tetrápodes, 4 patas, mas nós temos os ofídeos, as cobras que não possuem patas. O corpo tem um esqueleto adaptado, músculos ventrais que fazem o movimento que a cobra se projeta para frente, inclusive dando bote, né? Como tá aqui na imagem, a cobra ela consegue dar um bote de cerca de 1/3 do tamanho dela, né? Entre as cobras, nós temos aquelas que produzem o veneno, que nós chamamos de peçonhentas, e algumas cobras que não produzem veneno. As cobras que produzem veneno, ela vai ter uma glândula de veneno chamada peçonha, e ela vai ter uma presa inoculadora, que nós chamamos de solenoglifas, né? As cobras que não inoculam veneno, que são as aglifas, que não têm a peçonha, a glândula de veneno, são cobras não peçonhentas, né? Que não têm a capacidade de inocular o veneno. As cobras, né, em geral, elas têm um aparelho chamado fosseta loreal. Na fosseta loreal, que fica mais ou menos abaixo dos olhos, ela consegue perceber o calor, o cheiro, a cobra sente pela língua, né? E aqui estaria a imagem de uma cobra peçonhenta, no momento que ela abre a boca, né? A glândula como se rompesse e o veneno escorre pela presa, fazendo com que o veneno seja inoculado, tá? Seja no momento da picada, o veneno escorre e acaba contaminando a presa. É claro que é uma reação de defesa, né? Ataque, no caso, se fosse para caça. Porém, a picada, a mordida, né, é em virtude da defesa. Então, os venenos mais típicos que acontecem é o crotálico, que seria o da cascavel. Esse veneno causa fraqueza, paralisia dos músculos, vômito, diarreia. Pode levar à morte porque causa paralisia respiratória. Se causa parada respiratória, consequentemente leva a uma parada cardíaca. O veneno, que é botrópico, que é da jararaca, cruzeira, são sintomas de dor intensa, causa necrose, ou seja, como se necrosasse, literalmente apodrecesse o tecido no local da mordida. Então, muitas vezes tem que fazer raspagem, limpar, remover aquele tecido que é necrosado, que está apodrecendo. Pode levar à morte. O veneno que ele é micrúrico, né? Por exemplo, a coral verdadeiro, a dor é intensa, salivação abundante, tremedeira, dificuldade de respirar, cansaço, dores musculares e até a morte por asfixia. Pode parar toda a musculatura, inclusive a questão respiratória. Pense, é muito grave uma picada de cobra. Claro que hoje em dia as pessoas têm um cuidado maior, né, quando vão em ambientes que pode haver um réptil, né, uma cobra. As pessoas já têm uma noção de como identificar uma cobra peçonhenta e uma cobra não peçonhenta, né? Normalmente nós temos alguns indícios. Quando a cobra peçonhenta, ela tem a peçonha, a glândula de veneno, a cabeça é mais triangular, ela tem uma fosseta loreal, que é uma abertura abaixo dos olhos, que ela sente o calor da presa. Os olhos são pequenos e a pupila é uma fenda vertical, dá bem para observar aqui no desenho. As escamas são um pouquinho mais alongadas e pontiagudas, né? A cauda ela termina abruptamente. As atitudes de ataque quando as cobras são ameaçadas, né? Como eu já tinha mencionado.
As cobras que não são peçonhentas, a cabeça ela é mais circular, mais estreita e alongada, ela não tem a fosseta loreal, os olhos são maiores, a pupila ela é circular como a nossa, as escamas do corpo são achatadas. Deixa eu só retornar aqui. A cauda ela vai afinando de uma forma gradualmente e elas fogem quando elas são atacadas, uma vez que elas não têm como se defender. Nós lembramos que existem cobras que elas são constritoras, né? Elas matam as presas por sufocamento. É o caso das cobras de grande porte, né? Elas podem sufocar um bezerro, elas podem sufocar uma pessoa, um mamífero de grande porte. A nutrição. O sistema digestório é completo, ou seja, a boca, e termina não na extremidade chamada ânus, mas nós usamos o termo cloaca aqui, justamente porque serve como sistema reprodutor além de excretor. Carnívoros, né? Porque normalmente consomem suas presas e engolem inteiro, elas não mastigam, né? A mandíbula não permite esse movimento. O que acontece quando uma cobra ela come, ela vai ficar extremamente lenta para fazer digestão. Se uma cobra grande que comeu, por exemplo, um bezerro, ela vai ficar em torno de 6 meses fazendo a digestão. A respiração como nós é pulmonar, né? Os pulmões são eficientes com movimentos respiratórios, as costelas, né? Além de auxiliar no movimento das cobras, elas auxiliam o pulmão no processo respiratório. O coração pode ter 3 a 4 cavidades, 2 átrios, 1 ou 2 ventrículos, tá? Sendo muito semelhante ao nosso. Aqui em azul estaria o sangue que vem rico em gás carbônico, em vermelho o sangue que volta lá do pulmão oxigenado, rico em gás oxigênio. Aqui dá bem para observar a fosseta loreal da cobra, né, por onde ela sente o calor da sua presa. Aqui entre os órgãos, né, ela tem uma excelente visão, uma audição ou olfato, né, que ela pode sentir pela língua ou pelas narinas, o paladar extremamente aguçado. Ela possui glândulas lacrimais, né? Entre os répteis, nós temos ainda, além da glândula lacrimal, nós destacamos a pálpebra, né? E o que entendo interessante, eles têm a membrana nictitante. Por exemplo, um crocodilo, um animal que vai mergulhar num pântano, por exemplo, né? Então, ele vai precisar de um meio que proteja os olhos. Nós temos um resquício, né, dá bem para observar no início do nosso olho, como se fosse uma cortininha. O do gato já é maior, né, a membrana nictitante. Muitas vezes a gente observa nos vídeos, né, que ele dá uma puxadinha e volta, né, como se fosse uma cortininha. Isso é membrana nictitante, tá? Como eu já falei, a circulação ela passa pelo coração, né? Então ela tem um sistema de vasos, então ela é fechada, ela é dupla. Vai do coração para o corpo, do corpo chega ao coração, o coração manda para o pulmão e assim sucessivamente. A reprodução. A reprodução pode ser fecundação interna, né? A maioria das fêmeas são ovíparas, ou seja, põe o ovo com uma casca rígida, que é um processo evolutivo muito importante, né? Geralmente tem órgãos copuladores, né? Tem cobras que levam horas no processo de acasalamento. Como eu já falei, a maioria são ovíparos, algumas serpentes são ovovivíparas, né? O embrião se desenvolve dentro delas. Uma conquista bem importante, como eu mencionei ali, que a água foi para dentro do ovo, né? Nós temos um embrião, né? O saco vitalíneo, que tem os nutrientes,
o alaturoide, que tem a função de armazenar as excretas, a casca, que seria a função de proteger e evitar a desidratação, e o embrião, que vai originar o novo réptil. Nós destacamos o seguinte, que não há cuidados com parentais, né? A partir do momento que eclodiu do ovo, vai ter que sobreviver na natureza sozinho. E no caso do dragão de Komodo, ocorre partenogênese. A fêmea não precisa do contato do macho, ela consegue com que o óvulo se desenvolva e dê origem a um novo indivíduo, né? Como acontece nas abelhas também. Então, o desenvolvimento embrionário, como eu já comentei, é dentro de ovos amnióticos. Isso é muito importante, porque o fato de ser amniótico quer dizer que existe uma bolsa de água. No caso, é um ovo, né? Bolsa seria no nosso caso. Algumas curiosidades dos répteis que eu acho interessante. As serpentes não captam sons acima de 140 Hz. Então, os ouvidos são internos, mas elas percebem a vibração no solo. A língua é estreita, flexível, ela é bipartida e, como já havia mencionado, ela é utilizada como sistema olfativo também para perceber o cheiro. A maior serpente é a sucuri, ela chega em torno de 11,5 metros. A serpente mais venenosa é a cobra-rei, né? Chega a 4,5 metros. No Brasil, nós temos a surucucu, que chega a 3,5 metros, 3,60 metros, também extremamente venenosa. E falando em répteis, nós temos alguns grupos, né, que são extintos. Os dinossauros, por exemplo, né? Eles foram extintos há cerca de 65 milhões de anos, mas eram grandes lacertílios, né? Então, eles eram grandes lagartos, então constituíam o grupo dos répteis, claro, lembrando, extintos, né? E aqui nós temos o que a gente chama de fóssil vivo, o dragão de Komodo, ele chega até 4 metros, de 120 a 150 quilos, vive em locais secos e quentes, né? É uma característica dos répteis locais secos e quentes, em virtude da pele grossa, as escamas e a quitina que garante a impermeabilidade, ou seja, não perde água, né? É carnívoro. Na saliva existe uma bactéria que se ele não conseguir matar a presa no momento da mordida, a presa vai morrer em dias seguidos e ele vai se alimentar dela. Inclusive, seres humanos, né? Não há nenhum antibiótico para a bactéria que contém na saliva. É um exímio caçador, né? E quando ele se sente ameaçado, ele incha a garganta, né? Mostrando a superioridade, se mostrar maior, né? É uma forma que alguns seres vivos têm de amedrontar o inimigo, né? Aqui tá uma demonstração ali do ambiente seco, ele revezando as patas, né, para conter a questão do calor. Então eu deixei um mapa textual ali, um pequeno resumo do que a gente já falou. Que a maioria são tetrápodes, com exceção dos ofídeos das cobras, que não possuem patas. A resistência à desidratação, penso que essa imagem complementa, demonstra muito isso, né? A conquista do ambiente terrestre, a classificação, né? Os quelônios com casco, né? Os escamados seriam os lacertílios, que são os grandes lagartos, e os ofídeos, que são as cobras, e os crocodilianos, que são crocodilos e jacarés. Como eu já falei, não cuidam dos filhotes, a maioria das fêmeas é ovíparas, põe ovos, o desenvolvimento é direto, então
o filhotinho ele já tem o aspecto do adulto, ele só vai crescer em tamanho. A urina é semissólida, então é só eliminado o ácido úrico para conter a eliminação de água, por isso que eles vivem em ambientes quentes. O coração, 2 átrios e 2 ventrículos normalmente. A respiração é pulmonar. A boca, ela tem dentes fortes justamente para o ataque e para a defesa. Entre as cobras nós destacamos a peçonha e o esqueleto é ósseo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço. Tchau, tchau.